Graça e paz, que alegria estarmos juntos para mais um momento de comunhão com a palavra de Deus. E eu tenho um texto, um assunto para tratar com você nessa oportunidade, que deve estar presente em todo o contexto da vida cristã. Vivemos num mundo tribulado, num mundo com dificuldades, estamos passando por uma fase, por uma pandemia, em que, independente da condição social, da cor da nossa pele, do nosso status, da nossa cultura, estamos sob um juízo de um vírus que está aterrorizando o mundo. E é geralmente nesse contexto de dificuldade, nesse campo minado de problemas e adversidades, que nós temos algo que às vezes identifica quem somos. Trata-se da esperança. Esperança não é pura e simplesmente um pensamento positivo. Isso é na visão natural. Esperança é quando se tem o fruto da confiança em Deus. A palavra do Senhor nos apresenta um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus provedor de todas as bênçãos e um Deus que ama, acima de tudo, aquilo que Ele criou como o esplendor da sua criação, da sua glória, que é o homem, formado à sua imagem e semelhança. E para chancelar isso, Ele nos deu Jesus, seu único Filho, para morrer por nós e se tornar o nosso Redentor e o nosso Salvador. Por isso a esperança. Esperança é um sentimento de paz, um sentimento de centralidade e uma ausência de temor, não significa ausência de dificuldades. O apóstolo Pedro estava escrevendo para os cristãos da sua época que estavam passando por dificuldades, perseguições, por lutas, de maneira que eles passavam momentos muito difíceis. Mas tinha algo neles e que Pedro precisava identificar como um fator de testemunho na vida daqueles que creem em Deus. Era a esperança, esse sentimento abençoador de quem, mesmo em tempo de guerras ou no meio de um tiroteio, consegue se permanecer firme, emocionalmente equilibrado. Falamos da esperança fruto da fé. No capítulo 3 da primeira carta de Pedro, ele escreve que nós não devemos nos amedrontar, ainda que estejamos sobre ameaças, versículo 14, e não devemos ter temores sobre isso. Antes, devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparado para responder a todos que vos pedir ou nos perguntar a razão da esperança que há em vós. O versículo diz o seguinte: estando sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Queridos, há uma esperança na vida cristã e na vida dos cristãos. Essa esperança é Jesus, é a graça do Senhor. É o que nos diferencia no momento da crise. O que diferencia alguém que crê em Deus e aquele que às vezes tem apenas a referência do Deus histórico, do Deus da religiosidade, do Deus dos fragmentos, de um Deus, às vezes, uma mensagem e uma visão tão contraditória àquilo que Deus é, que é a expressão de todo o amor, de toda a bondade, de toda a misericórdia. Esse Deus poderoso, Ele exerce um poder de paz na vida daquele que crê. Uma das consequências da fé em Deus, da confiança em Deus, é ter esperança nos nossos corações. A esperança está centralizada na fé. E a nossa fé existe porque Jesus chegou até nós. Ganhamos de Jesus de graça, não por méritos, a oportunidade da salvação. Que bênção, queridos. Que coisa espetacular. Que condição esplêndida que nos leva a um estilo de vida, não que a gente seja melhor do que ninguém, mas no momento de crise, somos às vezes identificados por aquilo que está dentro de nós. Enquanto todos estão sofrendo, murmurando, sem perspectiva, o cristão, o que confia em Deus, está caminhando seguro, com todas as dificuldades, às vezes mais alegre, porque a sua alegria,
a sua paz não está baseada em coisas, está baseada num Deus que tudo supre e que tem promessas. Pedro estava tão confiante das promessas de Deus sobre a vida dos cristãos, que ele fala e ele dá essa dica: olha, vocês estejam preparados para dar testemunho. Quando alguém chegar até se incomodar com a esperança que há em vós, porque é isso que acontece. Às vezes você vê num grupo de pessoas, diante de uma situação, todos desesperados, e de repente tem um que se destaca porque ele está tranquilo, aparentemente em paz. E dentro do seu coração, ainda que às vezes o temor queira tomar conta, às vezes a ameaça na sua integridade física, na sua família, nas suas finanças, nos seus projetos, na sua qualidade de vida, ele continua confiante. Sabe o que é isso, queridos? Esperança em Deus. Pedro estava certo que as promessas de Deus iam se cumprir na vida dos cristãos, como tem se cumprido na vida de todo aquele que crê. Então ele orienta: estejam sempre prontos a responder a cada um a razão da vossa esperança. Quer saber a minha? Eu estava perdido e Deus me achou. Eu estava condenado e Deus me libertou. Eu era um pecador e agora eu sou perdoado. Eu estava destinado a ir para o inferno, agora eu vou para o céu. Eu estava doente e Ele me salvou. Eu estava em dificuldades e Ele me auxiliou. Eu estive triste e Ele me alegrou. Eu passei por dificuldades e Ele supriu minhas necessidades. Por isso, há uma esperança no meu coração. O profeta Jeremias, diante de um quadro catastrófico em que ele vivia, juntamente com a nação de Israel, no livro de Lamentações, ele fala, olha, que nós devemos lembrar das coisas que nos traz esperanças. Às vezes a nossa mente, a nossa visão se enche de tragédias, porque vivemos em meio à tragédia nesse mundo que jaz no maligno. Mas a palavra de Deus nos orienta e nos ensina a pensar nas coisas que nos trazem esperança no coração. E às vezes o que nos traz esperança é lembrar de tudo que Deus fez nas nossas vidas. Eu, com mais de 45 anos de caminhada com Deus, quando me converti ao Senhor, tenho muita história para contar, de livramentos, de curas, de milagres, de maravilhas, de livramentos e, sobretudo, de muita paz nos momentos de guerra, nos momentos de dificuldade. Quando passei por perigos, Ele me protegeu. Quando eu fui ameaçado, Ele me envolveu na sua presença. E assim eu tenho sobrevivido. E sempre quando eu estou diante de um quadro, por mais difícil que seja, eu olho e lembro das coisas que me dão esperança. Tem um Deus no controle das coisas. E é essa mensagem que eu quero passar para você nesse momento. É esse foco de esperança que eu quero que esteja no seu coração. Por pior que sejam as circunstâncias que você está vivendo, vai passar. Com Deus, tudo modifica. E você pode estar cheio de esperança, porque as promessas de Deus se cumprem. Assim como Pedro apostou e disse, olha, vocês se preparem para testemunhar da esperança que está no vosso coração. Eu te digo nessa oportunidade, um dia você vai poder testemunhar que a palavra de Deus te encontrou exatamente do jeito que você está hoje. E você, através do Espírito Santo, ousou crer em Deus. E o Senhor mudou a sua sorte. Eu já estou profetizando para a sua vida algo futuro que deve acontecer, se você crer. E para que você creia e seja substancial essa sua fé, eu quero orar para que você seja abençoado nesse momento. Oportunidade até que eu convido você a lançar sobre Jesus todo aquilo que tem te preocupado, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele cuida de nós. Podemos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, por todas as pessoas ao alcance dessa palavra. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê coragem nesse momento, que o Senhor traga o conforto da sua presença nesses corações, e que o Senhor, Pai querido, se manifeste de uma maneira toda especial. Que o Senhor nos faça vir à memória as grandes bênçãos de livramentos e a maneira como o Senhor nos sustentou em todos os momentos e fases da nossa vida.
Por isso te agradecemos também. E nesse momento, Pai querido, pedimos a graça do Senhor sobre a vida de todos. Que venha cura, que venha libertação, que venha ânimo, que venha, Senhor Deus, esperança no lugar da tristeza, e que, sobretudo, haja cura, libertação, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Queridos, muito obrigado por esse momento, pela atenção, por acompanhar essa mensagem até o final. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva também na nossa página no YouTube. Clique o sininho. Se você precisar se aprofundar mais nesse assunto, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braços abertos por você. Deus te abençoe.